Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje a gente, nessa quarta-feira, abril 2024, como anunciamos, né, nós estamos recebendo aqui no professor Caiubi. É difícil esse nome, às vezes, quando eu me banano todo e falo Caiabi, Caiubi. Mas o fato é que nós vamos falar de geologia aqui. Ele é geólogo e é presidente da Federação Brasileira de Geólogos e também professor da nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Muita coisa para falar com esse rapaz, porque eu já vi algumas explanações dele, não é? E isso nos traz curiosidades, não é? O jornalista geralmente é curioso por natureza, então, e a gente vai estar aqui esmiuçando algumas questões aí, dentre essas questões, aquela situação ali do Portão do Inferno e outras situações mais estado de Mato Grosso adentro aí, né? Como é que está o estado hoje em termos de profissionais da área? Está bem assistido. Quando eu falo estado, eu falo em termos de poder público, né? Porque profissionais liberais e dependentes tem, não é? Agora, o Estado realmente, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, por exemplo, tem, demais secretarias têm. Vou perguntar para ele aqui, ó. Ele vai falar. Eu sei que ele já falou alguma coisa na audiência pública que eu ouvi falar, que eu assisti. E vamos perguntar se alguma coisa, alguma iniciativa foi tomada, alguma atitude foi tomada por parte do poder público. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Bem, boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É uma grande verdade, isso sim, o Lorenberg tem razão, você é a razão maior pela qual estamos aqui todas as noites, de segunda a sexta, já, ó, não é? Eu falo isso toda noite, eu abro o programa falando isso, né? Porque é importante para nós que agora, na sexta-feira que vem, sem ser essa agora, não, na verdade vai ser não cair no sábado, né? Mas na sexta-feira que vem, dia 26, acho que é 26, nós estaremos entrevistando o governador Mauro Mendes aqui no programa, porque no dia 27, aniversário do programa, né? Mas como vai cair no sábado, a gente não tem programa no sábado, então eu falei com ele, ele disse que já pré-marcou, faltou só dar um ok aí na agenda dele lá para ele vir aqui. Ele já esteve aqui, acho que no primeiro, no segundo, o aniversário do programa. No terceiro ele mandou uma gravação porque ele não pôde vir. Mas enfim, o glorioso professor da UFMT, Caiubi Kun, está aqui conosco, que também preside a federação. Muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, não é? Adiantei um pouco o assunto aqui, né? Um spoiler, quanto ao que eu assisti um dia você falando lá na audiência pública, professor, da deficiência desse tipo de profissional como geólogo na estrutura da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, né? A discussão à época era em torno daquele problema ali, no Portão do Inferno, e eu ouvi você falando alguma coisa nesse sentido. A estrutura, não só em termos desta mão de obra, desse profissional tão importante que é o geólogo, mas de outros tantos nesta área, foi resolvido isso? Não foi? Você tem acompanhado? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Prazer estar aqui com vocês, com o Lorenberg. Nós temos um quadro em diversos órgãos públicos do Estado. Posso citar aqui a própria SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque eu cito a SEDEC, que a SEDEC é onde está as políticas do Estado de Mato Grosso de geologia e recursos minerais. Lá na SEDEC nós não temos hoje nenhum geólogo concursado ou contratado lá na equipe. Na Cinfra hoje se tem geólogos contratados com contratos temporários, mas não tem uma equipe permanente dentro dessa área. E em outras secretarias ou outros lugares estratégicos, como por exemplo na Defesa Civil do Estado de Mato Grosso, também não se tem uma equipe técnica permanente. Por que é muito importante a gente fazer essa defesa de equipes técnicas permanentes? Esses casos recentes que nós tivemos no Estado, eles demonstram muito
isso que eu vou afirmar aqui agora. A equipe técnica, quando você tem uma equipe técnica concursada, um órgão estruturado, você cria uma memória técnica, você constrói um histórico daquilo, você estrutura uma política pública de um setor. E isso, às vezes, aumenta muito a capacidade do Estado de resposta, até de saber o que já foi feito, como foi feito, quando aconteceu, como aconteceu. E hoje, em vários desses órgãos, não se tem essa continuidade. Então, às vezes, entra alguma pessoa, só que aí depois sai um secretário, troca alguém dentro do governo, ou tem algum desentendimento do governo com algum parlamentar e troca a equipe. E aí, nisso, o governo fica sem ter uma continuidade de políticas públicas dentro do setor. E isso impacta em capacidade de resposta, isso impacta em como essa resposta consegue ser dada de forma técnica, impacta em saber até mesmo conseguir dar essas respostas de forma adequada. E, no final das contas, vai impactar em tempo e recurso, né? Recurso público. Então, em várias situações onde se tem, por exemplo, um desastre ou se tem algum tipo de resposta que precisa dar rápida, ou mesmo no planejamento de uma obra, se você conseguir identificar aquilo, trabalhar as características geológicas de forma adequada, você consegue evitar gastos públicos desnecessários, você consegue planejar melhor sua obra, você consegue dar uma resposta mais rápida para aquilo que você está planejando. Então, quando a gente faz essa defesa da estruturação dos órgãos públicos, é seguindo os exemplos dos melhores países no mundo, é seguindo o exemplo dos lugares onde se faz a política mais técnica possível. E nesses lugares se faz com equipe técnica permanente, com memória técnica, com construção de política pública setorial. Ok, vamos esmiuçar mais isso já aqui. Chama o Lorenberg para a conversa. Professor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. É muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu aqui vou aprender bastante. Eu tenho uma lista aqui de ultrapassa 8 perguntas. E todas envolvendo e que o amigo telespectador com certeza irá aprender bastante aqui. Eu vou pegar carona exatamente nessa resposta, porque eu me lembro que um dos artigos que o senhor chegou a publicar nos sites da capital estava de janeiro de 2024, e que o senhor tratava exatamente disso, que não é só o Estado, o governo do Estado de Mato Grosso que tem a falta, que não tem a equipe técnica, mas os municípios também não os têm. E aí eu pergunto ao senhor, professor, a primeira delas, além desse risco que o senhor acabou de nos mencionar, a falta de uma equipe técnica, tanto dos municípios quanto do governo do Estado, pode impedir que recursos da União venham para o Estado, para o município ou não? E uma segunda questão, juntamente com essa, professor, é exatamente nessa mesma rota, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, com toda a sua inteligência, na opinião sua, o que faz, o que impede, o que serve de empecilho, de obstáculo, para que o governo do Estado e muitos municípios, sobretudo os maiores, possam ter essa equipe técnica? Bom, eu vou começar pelo primeiro ponto. Com certeza a falta de equipe técnica impacta na dificuldade do município de captar recursos, porque a gente não está falando dele perder recursos, mas é dele captar. Nós temos no governo federal uma política de proteção e defesa civil com um fundo de proteção e defesa civil que pode ser acessado pelos municípios, pelo Estado. E para você acessar e conseguir qualquer recurso, é um fundo que, se eu não me engano, no ano passado destinou 700 milhões, viu? A gente não está falando de pouco recurso, 700 milhões que foram destinados para os municípios só no ano passado. Quando não se tem essa equipe técnica para fazer a caracterização do desastre, para fazer o projeto ali de como que vai ser feita a remediação, de como vai ser feito as medidas de atenção pós o desastre, o município não vai conseguir captar recursos. Ele simplesmente não vai conseguir captar. Alguns municípios a gente entende que não vai ter essa equipe e vai ter dificuldade para isso, como é o caso de municípios pequenos, municípios que têm 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes. É difícil ele ter uma equipe técnica complexa. A maioria dos municípios não tem recurso para isso. Municípios grandes têm. E aí eu chamo a atenção para o caso de Cuiabá. Cuiabá não tem equipe técnica na defesa civil também.
E todo ano, agora a gente já passou esse ano por isso, no ano que vem vai passar de novo. Inúmeros lugares onde tem alagamentos, inundações, onde tem problema com erosão, onde tem uma série de problemas que são problemas de defesa civil e que passam por esse processo de planejamento público. E não tem equipe técnica. Cuiabá tem recurso para isso. Outros municípios têm equipe técnica. Municípios do interior, alguns têm dentro do quadro da prefeitura profissionais para desenvolver as atividades. Bom, o que falta para o Estado, ou o que falta para os municípios grandes, talvez, para eles implementarem isso dentro da sua política pública? Eu acho que é cultura de prevenção. No Brasil, a gente, durante muito tempo, tratou principalmente as questões do desastre como uma coisa da cultura do desastre. Vai lá, tem o desastre, aí vai o governador, o prefeito de helicóptero, dá entrevista, distribui cesta básica, e não preocupa muito com o preventivo. Tanto que a implementação da prevenção dentro da política de defesa civil do Brasil, ela é relativamente recente, ela se consolida a partir de 2012, quando foi feita a Lei da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então não se tem essa cultura tanto da prevenção. Só que se você investe em prevenção, você evita muito em perda, você evita muito no tamanho do dano que pode ser feito. Cito o exemplo da 251, ali do Portão do Inferno. Se ali tivesse sido feitas as medidas de prevenção, os estudos adequados anteriormente, talvez não precisaria nem ter sido feita a interdição da via praticamente. Não teria tido esses problemas que teve, talvez teriam conseguido ter soluções muito mais rápidas. E isso é importante porque cada dia que uma via dessa, por exemplo, fica paralisada, ou cada dia que algo fica sem funcionar, às vezes impacta em milhares de reais de prejuízo para o município, às vezes milhões de reais, facilmente um desastre consegue ter essa dimensão, dezenas de milhões, centenas de milhões, depende do tipo de desastre. Então, ter a capacidade de resposta pode reduzir muito isso. E da onde que a gente consegue ver exemplos muito bons? No Brasil, a gente vê no Espírito Santo exemplos muito bons lá. Eles têm uma política de prevenção muito boa, consolidada. Em São Paulo, eles avançaram muito também, no sul do Brasil, ali em Santa Catarina, e alguns outros estados também. E fora do Brasil, um exemplo fantástico é o Japão. O Japão está num lugar onde tem terremoto frequentemente, hoje mesmo teve um terremoto lá, e eles se preparam para que esses desastres não afetem a vida deles de forma tão forte. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, do impacto de um terremoto no Japão e o impacto de um terremoto de mesma magnitude em um outro país, a gente vê a diferença que é em número de danos, de mortes e tudo mais. Então a gente vê que lá eles se preparam para isso. E uma coisa que é muito importante a gente pensar nisso é que se a gente investe nessa prevenção, a gente está evitando, inclusive, gasto público desnecessário no futuro. A gente está evitando ter essas perdas para a população. Então, na verdade, assim, esse investimento em proteção, em prevenção, em conhecimento, ele é uma política muito boa para ser feita, mas que tem pouca visibilidade. Então, professor, perdoe a minha intromissão aí, minha interferência. Por exemplo, no Portão do Inferno, que nós tivemos agora todos os problemas, se tivéssemos uma equipe técnica, que o senhor está dizendo, desde os momentos iniciais já teríamos soluções. Por exemplo, em 2008, nós tivemos pessoas falando do perigo que corria lá. Em 1970, já falavam de perigos lá. Essa equipe técnica, na visão do senhor, anteciparia tudo isso ou não? Anteciparia a resposta, no mínimo. Porque se você já tem todos os dados organizados, sistematizados, se você já tem a informação técnica pronta, você sabe como responder isso. Então, como você consegue dar uma resposta rápida. É igual, tipo, vamos imaginar se fosse uma casa e você sabe que ali normalmente tem problema de entrar água naquela casa. Vamos dizer que chove demais e entra água. Você sabe que você precisa reformar o teto ali e resolver para parar de entrar água. Agora, você pode estar ali naquela casa sem nada, só com um paninho para você tentar segurar e se virar com a água toda, ou você pode ter um rodo, um balde, você com o rodo, com o balde, tudo, passou a chuva, você rapidinho ali
tirou a água de dentro da casa e estava tudo normal. Até, enfim, chover de novo, mas está funcionando. É uma comparação bem besta, mas de certa forma, quando a gente fala dessas ações, é a mesma coisa. Você tem que ter ali os instrumentos para você desenvolver isso. Então, a gente cria um histórico para isso. Um exemplo que eu dou nessa questão do Portão do Inferno, ali já existiram vários outros estudos que foram feitos. Eu sei que o professor Ximenes já fez estudos ali, junto com o professor Prudêncio. Na época da Copa, que foi discutido a duplicação da MT-251, foi feito um EIA da 251, inclusive discutindo as alternativas locacionais ali, se fazia viaduto, se fazia ponte, o que é que faria, se faria túnel, se tirava o morro, tudo isso foi discutido lá em 2013. Só que quando chegou agora e aconteceu os problemas no final de 2023, 10 anos depois, e começou a ser discutido o tema, parecia que não tinha informação nenhuma. Quando se perguntava para alguém do governo, o que tem de... Não, a gente não tem informação nenhuma de lá ainda. O que não é verdade, já tinha inclusive muitos outros estudos anteriores feitos pelo próprio governo para lá. O que faltou? O que é o ponto-chave? Se você tivesse dentro do órgão um lugar lá estruturado, com uma equipe técnica que acompanhasse essas coisas, ia ter uma pastinha lá, Portão do Inferno, com tudo que teve, MT-251, com tudo que já teve da MT-251, a equipe técnica abria, olhava tudo que já teve no lugar, você já ia começar sabendo muito o que já tem de histórico ali. Então, por isso que a gente não pode trabalhar essa questão de política pública de risco só com a reação, só com empresa terceirizada que vai fazer um estudo, mas sem você ter uma equipe até para analisar se aquilo ali está batendo com as informações que você já tem anterior ou não. Então, isso eu estou citando ali o caso do Portão do Inferno, mas a gente pode citar muitos outros. Uma coisa que eu sempre digo hoje nós estamos discutindo o Portão do Inferno. Daqui 5 anos, 10 anos, pode ser que a gente esteja discutindo de outras rodovias, de outros lugares no estado de Mato Grosso, outras cidades, outros lugares onde tem esse tipo de risco. Barra do Garça, por exemplo, tem risco de queda de bloco, lá de atingir alguns bairros. Se a gente for para vários outros municípios do estado de Mato Grosso, tem riscos também. Então, a gente tem que se preparar para isso, se estruturar, saber dar resposta, ter equipes para fazer isso. Porque quando acontecer, cada hora que passa, cada dia que passa, sem que a gente consiga dar uma resposta adequada, impacta muito a vida da população. Mas posso? Não, pode. Mas, professor, qual é a solução? Eu já vi em artigos que o senhor escreveu, dizendo o seguinte, olha, se construir um túnel no Portão do Inferno, haverá queda de blocos. Se construir a rodovia 030, MT-030, vai passar em áreas que também haverá queda de blocos e deslizamentos. E aí eu pergunto ao senhor, qual a solução tomar então? A solução... Vou responder agora? Agora. Então, tá. A questão do túnel que está perguntando. Do túnel e a solução é a política de prevenção, de monitoramento. Tem lugares onde você não tem como passar por lugares onde não tem área de risco. É lógico que no túnel, porque eu, como técnico da área, às vezes tem que dar uma resposta de que a pessoa dá aquela resposta. Se fizer isso, resolve o problema. E aí, às vezes, eu alerto. Não resolve todo o problema. Por exemplo, o túnel, eu falava, na entrada e na saída ainda continua tendo risco de queda de bloco. Ali no Portão do Inferno, se fosse para eu dizer qual a solução que eu acho que é mais adequada em termos de redução de risco, é o viaduto em cima do Portão do Inferno. Essa é a solução que ali é a que menos vai ter risco, porque a partir disso você não passa do lado da escarpa, não tem risco de queda de bloco, não tem que cortar nada, enfim. Agora, na MT-030, eu disse isso no início do ano e teve gente na época que me criticou muito. E esses dias o governador Mauro Mendes, a mesma coisa que eu falei, ele disse no mesmo sentido. Falou, olha, tem que ter o projeto, a gente não tem o projeto, não sabe quanto custa, não sabe por onde vai passar. Tem 2 desníveis lá muito grandes, um desnível de 400 metros em 2 quilômetros, então é uma rampa. E tem um outro de 160 metros em 200 metros, então é outra rampa. E para você subir esse tipo de coisa é muito complicado e caro. Tem que lembrar lá da Serra do Mar, desses lugares em São Paulo. E lugares onde tem esses tipos de problema, de queda de bloco, de deslizamento. Então, quando você vai fazer o planejamento da obra, você tem que considerar isso. Por que eu coloquei isso para a imprensa, que a gente tem que colocar como técnico? Porque quando a gente vê algum tipo de notícia falando se fizer a 030,
resolver o problema. Ou, não, até o final do ano a gente tem a 030 feita. A gente olha e já sabe que aquilo não é verdade, pelo fato de não ter o projeto, pela dificuldade técnica que tem, pelos problemas que tem que ser considerados, se você for fazer um projeto, uma rodovia dessas, sem considerar que você tem um lugar onde tem deslizamentos frequentemente, você pode estar colocando em risco a própria população. Então você, na hora de fazer o projeto, precisa considerar isso. Tem como fazer a 030, tem como fazer ali obras na região do Portão do Inferno, mas cada uma delas vai ter as suas dificuldades e os seus pontos fortes e seus pontos fracos. É isso que é o que precisa ser considerado. Eu, como técnico da área, o que eu faço é indicar esses problemas. Ok. Lorenberg falou que tinha 8, já fez 3, viu, Lorenberg? Agora as próximas 3 são... Estou brincando. Vamos para o intervalo comercial. A gente tem que ir para o intervalo comercial bem rapidão. Intervalo, né? Se for para o intervalo, tem que ir para o intervalo. Vamos para o intervalo, a gente volta já já com mais informações aqui, nesse bate-papo aqui sobre geologia, sobre esse assunto que hoje tem muito peso dentro das decisões que estão sendo tomadas aqui no estado de Mato Grosso. A gente volta já já. Pois bem, estou olhando aqui o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Vamos lá? O que temos de sugestão para que você vá lá e dá uma esmiuçada nesses assuntos aqui. Por exemplo, o TCE, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, né, hoje pela manhã, recomendou à Secretaria de Saúde do Estado, a SES-MT, e também às Secretarias Municipais de Saúde, a adoção de medidas para evitar o desperdício de medicamentos em observância à resolução número 430/2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Aprovada por unanimidade na sessão ordinária desta terça, dia 16, a nota recomendatória foi proposta pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que fundamentou o processo na Política Nacional de Medicamentos. Aí ele disse, esta política possui como propósito garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade aos medicamentos, bem como a promoção do uso racional, também o acesso da população àqueles considerados essenciais, assegurando aí o acesso da população a medicamentos confiáveis, eficazes e de qualidade ao menor custo possível, explicou aí o Maluf. Eu falei ontem, eu falei hoje, mas que ele disse ontem. Hoje ele também tratou desse assunto lá no evento no TCE. Outro assunto aqui é o seguinte, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, que é do União Brasil, convidou o presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos para uma reunião nesta quinta, dia 18, com o secretário de Estado de Segurança Pública, o coronel Roveri. O encontro acontece após a morte de 3 condutores em Cuiabá e também Várzea Grande. Segundo Botelho, o objetivo é apresentar a proposta para que os trabalhadores de aplicativo tenham acesso aí ao botão do pânico, que é um pedido de socorro em forma virtual para aumentar a segurança e também diminuir os casos de roubos. Ele disse, é uma solução, o botão de pânico é uma solução. Eu acho que é uma saída muito boa porque ele pode criar ali algo que a polícia será acionada de imediato. É uma alternativa ótima e eu acredito que vai ser uma solução, fecha aspas, disse Eduardo Botelho. A presidente do sindicato, a Solange Menacho, ela afirmou que já existem outros estados que os motoristas têm acesso ao aplicativo. Ela disse, existem 3 estados que fornecem o botão do pânico
há 6 meses e tem dado muito certo, baixando em 40% os crimes cometidos contra os motoristas de aplicativo. Isso seria importante para nós. Fecha aspas. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Isso deixou todo mundo em polvorosa, realmente, arrepiados, né? Por quê? Porque é algo que não está acontecendo agora. Agora chamou a atenção de forma mais forte, porque foram 3, né, cara? Então, mais é algum tipo de crime que vem acontecendo com frequência, se não culminando com morte, mas com roubos, sequestros, enfim. Lorenberg, aí é aquela história de Santa Bárbara, né? Você reza para ela depois que acontece tudo, né? E depois que a casa é arrombada, você coloca a tramela, coloca a fechadura. Mas antes tarde do que mais tarde, né? O governo precisa tomar a iniciativa, tomar a decisão, e o parlamento, por meio do Botelho, está despertando para isso. Paulo, você tem razão. Amigo telespectador, veja, o convite do presidente da Assembleia Legislativa para os motoristas de aplicativo, ela é muito boa, mas muito boa. Mas tem um detalhe, que a manifestação dos motoristas de aplicativos fizeram, entre as reivindicações, uma delas é o aumento do policiamento ostensivo, o aumento de número de policiais. Eles falaram, inclusive, de mais 1.500 policiais. Eles também não deixam de ter razão. Portanto, amigo, a solução não é apenas uma alternativa, mas pode ser 2, 3 ou 4 alternativas. Eu não sei bem o número exato da Polícia Militar no estado de Mato Grosso, mas não deve ultrapassar a 13 mil policiais. Num estado do tamanho do nosso, convenhamos, é muito pouco integrantes da Polícia Militar para atender o estado por inteiro. Sem falar do crescimento das cidades de forma totalmente desordenada, amigos. Rondonópolis cresce de forma desordenada. Várzea Grande cresce de forma desordenada. Cuiabá cresce de forma desordenada. Todos os grandes municípios crescem de forma desordenada. E isso provoca, de uma certa forma, uma questão social. E essas questões sociais também alimentam, não são as únicas, mas também alimentam a questão da violência. Esse é o problema. É verdade. Se bem que nesse caso aí, contudo, nesse caso dos 3 homicídios aí, você acha que o policiamento reforçado inibiria ou evitaria? Não inibiria, Paulo, mas daria uma sensação de maior segurança. Porque veja bem, se você pegar as últimas pesquisas de violência no mundo, os Estados Unidos são o 5º país mais violento entre a lista de países desenvolvidos. Se você for nos Estados Unidos, nos estados onde tem pena de morte, esses estados, o índice percentual de violência é muito grande. Então, quer dizer, o fato de você ter penas duríssimas não inibe, mas oferece ao cidadão comum, de uma forma geral, uma sensação de segurança. Isso pode ajudar. Entendi. Ok, vamos torcer para que haja resultado. Para isso que existe o parlamento, os deputados são os fiscais, evidentemente, daquilo que está acontecendo, e estão ali para cobrar realmente medidas, decisões, posicionamentos efetivos que resultem, que não tenhamos mais que ter o dissabor de estar noticiando essas coisas tão horríveis aqui. Nem de motorista, de ninguém, não é? O governador que vai estar conosco aqui, vamos falar sobre segurança com ele na semana que vem também, né? O Caiubi está aqui, nosso professor lá da UFMT, o Caiubi Kuhn. Esse Kuhn aí, a Márcia Pinheiro tem Kuhn no nome, tem é com K, K-H-U-N, o dela também. Você tem parente dela? A grafia é igual. Pode até ter algum grau de parentesco, mas eu nem conheço a Márcia. Nem conhece? Não, os meus Kuhn é de Tangará da Serra.
Aí a família Kuhn começou no sul do Brasil, né? E veio se espalhando desde metade do século XIX. Deve ter algum parentesco, mas se tem assim, qual que é exatamente, é difícil vai saber, né? dizer. O Caiubi, deixa eu te perguntar aqui, menino, é verdade que para essa intenção do governo ali no Portão do Inferno, naquele que está meio que se esfacelando ali, né? Você falou aqui na Gazeta que tem que ter, seriam necessários aí, quantos caminhões? Um bocado de 12 caminhões aí para remover todas as rochas retiradas do paredão. 12 mil. 12 mil. 12 mil. Eu falei 12, mas é 12 mil. Eu pensei em 12 mil, eu falei errado. 12 mil. 12 mil. É coisa, é quase que impraticável, eu penso. Só se for por um longo período de tempo, não é? Como que se chega a esse número? A esse número? São 12 mil caminhões que consigam carregar 15 metros cúbicos. Metros cúbicos, a gente está falando ali o cálculo do governo, isso não é um cálculo meu, que aquele morro ali inteiro, para ele ser removido, são necessários remover ali 180 mil metros cúbicos. Então, se a gente for pegar 180 mil metros cúbicos e dividir aí por 12 caminhões que consigam carregar aí 15 metros cúbicos, aí a gente chega nesse número. E quanto que daria exatamente isso? Quanto que é 1 metro cúbico de rocha? 1 metro cúbico de rocha é 2,5 toneladas. Então, a água, né, se nós tivermos 1 metro cúbico de água, é 1 tonelada. A rocha, no caso ali, um arenito, ele tem uma densidade de 2,5. Então, se a gente estiver falando de 1 metro cúbico ali, um metro cúbico de rocha, nós estamos falando de 2,5 toneladas. Lorenberg, ontem, o que foi sugerido ontem pelo doutor que estava aqui, quando eu anunciei que o Caiubi estava... Você lembra o que ele falou lá? Ele falou alguma coisa, ele falou em off. O que ele... Você lembra? Além de elogiá-lo... Doutor Calmon, doutor... Eduardo Calmon, ele falou, elogiou aqui, quando eu falei que ele vem aqui, só que ele sugeriu alguma coisa para a gente especular aqui, eu não lembro. Porque lembra que ele falou que quando ele era juiz da Chapada... de Chapada dos Guimarães. Ele tinha uma pessoa lá no porto do Portão do Inferno, lembra? Comerciante ali, Isso, uma senhora que vendia cafezinho, etc. Ele, como juiz, determinou a saída dela ali. É verdade. Então, ele estava dizendo, doutor Calmon, que é aquilo lá desde aquela época. Veja bem, ele passou depois de lá, ele já foi para 4 anos lá no Ford de Vargem Grande e agora ele já está não sei quantos anos como juiz corregedor, auxiliar da corregedoria, né? Então, ele disse ontem que é um negócio antigo ali, né? É um local que tem esse problema desde sempre, problema de queda de bloco, mas é uma estrada que é utilizada também desde muito tempo. Ali não era no século XIX, por exemplo, no início do século XIX, a principal estrada para Chapada. Tem aí alguns mapas antigos, né, que mostram que naquela época tinha um acesso para Chapada indo lá pela Água Fria, que chegava primeiro lá, na época não tinha nem Água Fria, né, mas tinha algumas fazendas por lá e podia subir depois pelo Morro da Laje. Tinha a estrada de Goiás, que passava ali perto do Morro do São Jerônimo, e tinha a estrada do Topo de Fita, que era na época conhecida como estrada do garimpo, estrada do Quilombo, que que levava para o garimpo lá do Rio Quilombo em Chapada, garimpo de diamante que tinha na época. Então tinha esses 3 acessos. Na época o Portão do Inferno não era o principal acesso. Só que quando você começa a ter a necessidade de ir com carros para Chapada, de começar a ter veículos indo para lá, aí o Portão do Inferno passa a ser um caminho importante. Ali perto do Portão do Inferno mesmo, ali na curva da Mata Fria, ali tem uma construção de blocos de arenito, blocos de rocha, sem cimento, uma construção fantástica, tombada inclusive como patrimônio cultural do estado de Mato Grosso, que é um trecho dessa antiga estrada que passava por ali. E aí, quando a gente vai olhando, né, com o tempo,
Tem uma foto, por exemplo, da década de 50, muito bacana, que rodou os grupos aí, rodou vários lugares no meio dessa discussão sobre o Portão do Inferno, que atribuem essa foto ao saudoso Rames Bucair, ele estaria ali naquela foto, que mostra ali nessa época um carro, a estrada onde passava um carro pequeno ali, e ele não tinha ali essa passagem com 2 pistas, era uma pista tipo só. a carreteira que tem lá na Cordilheira dos Andes lá. E depois o Garcia Neto, né, faz esse asfalto de chapada e desde então segue essa estrada funcionando como está. Mas ali sempre teve esse risco de queda de bloco e tem risco que isso aconteça, quedas grandes ali. E como que pode evitar isso? Você adequando o trajeto para locais onde reduz esse risco ou criando ali formas, né, de gestão dessa rodovia que reduz esse risco. Esse seria um caminho. Professor. Professor, nessa mesma direção, eu me lembro que o senhor escreveu um artigo MT 251, Gestão de Risco, e publicou nos sites. E um trecho desse artigo está exatamente isso, entre aspas, a ocorrência de desastres naturais pode ser ampliada devido às mudanças climáticas. E aí vem a minha provocação, professor, sempre no bom sentido, para provocar aí a questão da reflexão. Os desastres naturais podem ser aumentados devido às mudanças climáticas, mas as mudanças climáticas são provocadas pela ação, pela agressão do ser humano na natureza. E aí, como ficamos? Nós temos 2 tipos de mudança climática. Pode ser de origem antrópica, mas existe a mudança climática natural também. Na hora que nós falamos de mudança climática, nós não estamos falando só da antrópica, nós falamos da natural. Nós temos que lembrar que, por exemplo, há 12 mil anos atrás, terminou uma era do gelo. E antes dessa era do gelo, nós já tivemos outros períodos quentes, outros períodos glaciais. Se a gente viesse aqui em Cuiabá 12 mil anos atrás, a gente estaria com uma vegetação bem mais rasteira, teria menos água do que hoje, seria um clima mais seco. Mas para esse debate atual, é lógico, tem essa influência do homem, que o homem faz no meio, e isso aumenta, sim, o risco. E tem o impacto que vai ter dessas mudanças climáticas no meio em si, no meio ambiente, nos ciclos. E com isso, por exemplo, é muito mais comum, conforme você tem temperaturas mais elevadas no planeta, você ter, por exemplo, chuvas torrenciais maiores, como o que aconteceu em Cáceres agora recentemente, como o que aconteceu em Campo Novo dos Parecis há alguns anos atrás, que choveu 300 milímetros, Campo Novo dos Parecis plano e alagou. Vai ter mais processos, às vezes, de deslizamentos, pode ter mais processos de erosão, pode influenciar quedas de bloco, pode influenciar muitas coisas essas mudanças climáticas. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E esse é mais um argumento que eu coloco sobre a importância do Estado ter equipe técnica, do Estado, dos municípios, terem equipes técnicas para lidar com essas situações, para fazer um planejamento, isso que você disse agora há pouco, sobre os bairros crescerem desenfreados. Um planejamento adequado do solo pode permitir, por exemplo, que você não construa uma casa, não construa um bairro inteiro, às vezes, num local onde tem algum tipo de risco. Isso acontece com frequência em muitos lugares, então se constroem casas, se fazem, às vezes, obras em lugares onde tem risco, ou essa obra sendo não planejada adequadamente para os ciclos que tem ali, os ciclos mais extremos. Então, quando a gente fala de desastre, a gente tem aqueles ciclos que é o ciclo de todo ano, né? Todo ano a gente sabe que chove, todo ano a gente sabe que tem aqui em Cuiabá tem 2 estações, né? Tem quente e seca e quente e úmida. Mas no lugar onde tem 4 estações, sabe que tem as 4 estações. Mas tem aqueles ciclos de 50 anos, aqueles ciclos de 100, de 200 anos. Então, tem eventos que vão ocorrer a cada 100 anos, que a gente fala de período de recorrência. Então, não é todo dia que vai acontecer uma chuva de 200 milímetros, de 150 milímetros. Mas quando você analisa uma série histórica de uma região, você sabe de quanto, tipo, em 100 anos tem quantas chuvas. Boca, quanto tempo que eu tenho nesse bloco ainda? Já posso para o intervalo? Como é que é? Você não fala nada? Fica caladinho aí, não tá... Falou comigo? Ele falou que eu não escutei aqui também, né? Eu também erro de vez em quando. A gente vai para o intervalo comercial, mas a gente segue já. Eu quero perguntar mais sobre o Portão do Inferno e outras PCHs, o problema dos rios, a falta de areia nos rios.
Muita coisa para falar ainda com esse jovem aqui, que é o Caiubi. Caiubi, a gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião nessa noite de quarta-feira aqui. O caríssimo professor Caiubi Kun está aqui com a gente. Eu tenho uma dúvida aqui, até especulava aqui no intervalo. Eu fiz uma consulta antes para não falar bobagem no ar, né? Às vezes faz uma pergunta besta, eu de vez em quando solto uma dessa. Então, eu queria que você me, desculpando a minha doce ignorância, já houve informação, especulação, na verdade, de que ali no Portão do Inferno, naquela região onde está tendo eventuais deslizamentos ali, que ali, por baixo daquele asfalto, está ficando meio que oco, não é? Como se fosse uma casquinha de ovo. Não é? Por conta da chuva, que a chuva acaba penetrando por baixo, não é? E corroendo toda a parte de terra e até parte do asfalto. Não sei se é verdade, se isso é possível. Eu sei que eu fico cabreiro. Toda vez que eu passo lá, eu fico meio que, será? Passa rápido. E eu imagino um caminhão, um ônibus, não é? Ou veículos mais pesados passando por lá. Procede isso? Tem fundamento? Bom, vamos lá por partes. Sobre a água. A água, ela depende do tipo de rocha que tem, ela tem comportamento diferente. Se fossem nobres, ali onde você tem uma rocha que é o calcário ele é dissolvido pela água, forma as cavernas. Aí sim, a água poderia estar dissolvendo e ficando no local oco embaixo. Uhum. Quando lugares onde é rocha formada por grão de areia, esse tipo de coisa, a água não dissolve necessariamente, ela tem que ir removendo esses grãos. Ela não cria umas fendas assim? Porque é que nem a água numa rua sem asfalto, por exemplo. Vem a enxurrada, dependendo, se não tiver muito curso, ela, pela força da água, ela vai abrindo fendas pequenas assim até ganhar o seu curso. A fenda, na verdade, ela já existe, aquelas fendas ali naturais, elas não foram criadas necessariamente pela água, elas são estruturas geológicas. A água, é lógico, ela vai procurar o caminho mais Nas rochas fácil. Eu sei que são assim. Agora, imagina assim, essa força corroendo por baixo da pista ali. Não é? Você falou da areia, é mais difícil de fazer, né, de acontecer. Ali o processo, primeiro isso é uma coisa que eu também falei bastante, né, na imprensa, às vezes que eu conversei, ali não é deslizamento, ali o processo é queda de bloco. Isso é uma coisa importante, porque o deslizamento ele é associado quando você satura o solo, rocha com água, e ele todo vai para baixo, como se fosse aquela vitamina de abacate que a gente joga assim. Aquilo é o deslizamento, é o que acontece em Petrópolis, é o que acontece no Rio de Janeiro, que acontece em vários outros lugares. Ali em Chapada o processo é queda de bloco, então um pedaço da rocha que solta e cai na pista, ou ali no caso da pista. Esse processo de queda de bloco, ele ocorre naquela parte de baixo também? Ocorre, pode ocorrer. Só que qual que é a diferença? Ele só é um risco, o processo de queda de bloco, na parte de baixo, caso essa queda de bloco for comprometer a estrutura da rodovia. Se ela não estiver comprometendo a estrutura da rodovia, estiver caindo um bloco ali e não estiver comprometendo a estrutura, não é um risco. Ali é um local onde vai ter esses processos de erosão. Professor. Mas aí, professor, me perdoe a minha ignorância. O senhor está me dizendo, e é correto, de que a água no portão ali do inferno, a água não para, não fica ali. Ela escorre para algum lugar. É isso? Porque, se eu entendi bem, Paulo, me corrija, a sua pergunta era nessa direção. A água para ali e, ao parar ali, ela tende, aquela questão, água mole, pedra dura, bate até que fura. A água não para. A água não para. A água que cai ali naquela região ali do topo das rochas do Portão do Inferno, que cai ali no topo daquelas rochas onde o pessoal viu até aquelas cachoeiras que surgiu durante uma chuva, aquela água ela infiltra na rocha e ela vai surgir lá no Rio Salgadeira, vai surgir no Rio Paciência. Então pode ver que tem aquela seca forte, igual teve nos últimos 2 anos, e o Rio Salgadeira está com água do mesmo jeito, o Rio Claro está com água do mesmo jeito, o Rio Cochipó com água do mesmo jeito. Porque a água que está vindo para esses rios fica armazenada dentro daquele arenito ali. Aquele arenito funciona como se fosse uma esponja. E qual que é a diferença da água correr na superfície e dentro da rocha? Na superfície ela corre rápido, né? Carrega os grãos e tudo. Dentro da rocha ela vai se movendo lentamente.
Mas se a gente fosse olhar ali aquela rocha, torcer ela, se isso fosse possível, ia cair um monte de água. Aquilo dali, aquela rocha que a gente vê ali na região da Salgadeira, do Portão do Inferno, é o famoso aquífero do Guarani. Aquela rocha é a rocha do aquífero do Guarani. Então ali é que se guarda, é uma reserva de água subterrânea importantíssima. Eu teria outras tantas sobre esse mesmo assunto aí, porque eu fico assim pensando, né? Se a rocha pode servir como se fosse uma esponja e é algo mais duro, mais sólido, a terra também, não é? Que não é duro, seria mais flexível, a água vai seguir. O máximo que pode fazer é acontecer uma absorção ali até certo ponto. Quando encharcar, a água não vai parar, ela vai continuar buscando seu caminho, de forma encharcada, mas vai buscar seu caminho. E aí que vi minha dúvida sobre a possibilidade de isso acabar esfacelando toda a estrutura condensada debaixo do asfalto e provocar a casquinha de ovo que eu falei, né? Isso daria indício, mas a gente tem que também pensar que a rocha ela tem resistências fortes. A gente tem muitos lugares, não são poucas estradas que passam próximos de penhascos, né, como aquele ali, com paredões como que tem ali no Portão do Inferno. Em outros lugares em Chapada tem, por exemplo, para quem conhece Chapada dos Guimarães, lá a caverna, o topo é rocha. E você tem uma resistência muito grande. Entendi. Então, a rocha, apesar da gente achar que ela sempre é muito frágil, quando você analisa ela como um todo, ela é resistente. Tanto que a gente não vê a rocha caindo todo dia. Mas você está certo na hora de pensar que a água está passando por aquele meio. E isso ao longo de, às vezes, dezenas, centenas de anos, milhares de anos, é o que faz com que essa erosão aconteça. Só que a gente pode estar próximo disso acontecer ou não, e isso vai dar indícios conforme o lugar onde a gente analisa. Professor, você falou agora há pouco no intervalo, não sei se eu posso falar isso aqui, falou no intervalo, mas eu vou, se não puder, você me chama a atenção aqui no ar, ao vivo, para todo mundo escutar e me... A MT-030, que eu, Paulo Coelho, jornalista e cidadão mato-grossense, defendo como alternativa, né, para rumarmos para a Chapada, e o turismo agradeceria e tudo mais, e ganharíamos. O deputado Nininho teve aqui, mostramos o trajeto aqui, que seria uma linha reta. Eu escutei você falar aqui que não é bem assim, que seria muito mais demorado, que não se faz em um ano, tal como já andaram falando aí, que não se faz em pouco tempo. É isso mesmo? O governador Mauro Mendes citou isso, inclusive em entrevistas recentes dele, que não se tem nenhum projeto para essa MT. A parte da SMT, ela é fácil de ser feito o projeto. É área plana, reto, de fato é uma reta quase para Chapada. Mas lá em cima tem uma saliência. Só que é uma reta com desnível. Se você tem um degrau de 400 metros, que durante 2 quilômetros sobe 400 metros, então 400 metros, se a gente for olhar, a gente for pegar o maior prédio daqui de Cuiabá, não dá, acho que não chega a 100 metros. Então seria empilhar uns 4, 5 prédios dos maiores que tem aqui em Cuiabá, um em cima do outro. É muito alto. Portão do Inferno, o buraco do Portão do Inferno é 80 metros. Então ali, 400 metros a gente está falando de um negócio muito alto. E depois disso você ainda tem mais um outro degrau, uma outra subida de 140 metros. Então são duas subidas muito difíceis. E por que é complicado? Mesmo sendo hoje aparentemente em linha reta, você não pode fazer ali 400, isso é lógico um tema para quem planeja estradas, né? Mas isso eu já conversei com alguns colegas, eles falam isso para mim, não tem como fazer uma descida de 400 metros, a gente está falando de desnível. 400, imagina um caminhão sem freio nisso daqui. Deus do livre. Então, aqui dá problema na terra de São Vicente. E nenhuma estrada no mundo se faz isso. Faz justamente igual faz na Serra de São Vicente, igual faz nas rodovias de São Paulo. Vai ter que fazer curvas, vai ter que fazer obras de artes, né, que o pessoal fala, viadutos, pontes. Vai ter que fazer, às vezes, cortes naquelas rochas. E ali tem um problema que parte daquela unidade geotécnica é o nome que a gente dá para um conjunto de rocha que tem uma característica, rocha com relevo que tem uma característica similar. Tem problema com deslizamento. Entendi. Lá sim aí tem problema com deslizamento. E outra parte pode ter problema com queda de bloco. Então, na hora que coloca todas essas problemáticas, fazer o projeto é um desafio, não tem ele pronto, então por isso que não fica pronto em um ano de jeito nenhum.
E o outro problema é que tem que ver quanto vai custar esse projeto, porque não é uma obra simples. Não é uma obra simples, é uma obra muito mais complicada do a que o Assembleia Portão do Inferno. Legislativa disse que banca, e inclusive o próprio projeto, inclusive. Mas aí até agora nada de... Mas o fato é que, só para encerrar essa pergunta, quanto tempo então que o senhor acha que seria necessário para se fazer para se construir essa rodovia a 030? Primeira coisa, tem que ter o projeto vai indicar isso, né? Mas pela distância não dá para ter... Não. Pela distância e já projetando esses 400, mais os 140, esses 540 metros aí de elevação, você acha que não dá para fazer um... Muito difícil fazer um chute justamente porque são 2 lugares complicados. Se fosse ali uma coisa simples, se for para chegar no pé do morro lá, é fácil. Agora, para subir esses 2 degraus é muito complicado e caro. Não é que não tem como fazer, tem como, claro que tem como fazer. Só que vai ter um custo elevado, vai demorar, não é rápido. E por isso que é importante deixar a população ciente disso, né? Em um ano não se faz. Não, em um ano de jeito nenhum. Em um ano não vai fazer nenhum projeto se bobear. Ainda tem o licenciamento depois do projeto. Ainda tem a parte da execução. Então não é fácil. Caiubi, você jogou areia, desculpa não o trocadilho, nos meus sonhos, que eu queria tanto ver aquilo ali. Não, pode ver, mas pode demorar uns 4, 5 anos, aí, dependendo, um pouquinho mais até. Governador, você tem razão, eu vou ter que dizer, e ele vai ficar todo fofo, né? Falar que ele tem razão, porque ele vem falando isso que o Caiubi tá falando aqui. Engenheiro também, né, o Mauro Mendes. Lorenberg, caminhando para o final. Mas, ô professor, saindo um pouquinho fora, mas deixando ainda na Chapada, no seu livrinho com 14 autores daquele livro, de Geoparques na Chapada, tem um item lá da página 171 que me chamou muito a atenção. O senhor fala no município de Chapada tem 25 geossítios e 3 no entorno do município. E aí eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desses 28 geossítios, 3 em torno e 25 no município, da importância deles. O Chapada é um lugar onde você conta a história, você ajuda a contar a história do mundo em Chapada. Chapada tem rochas lá que se formaram numa cordilheira de montanhas, que é a mesma rocha que tem aqui em Cuiabá, que já foi uma cordilheira igual o Himalaia, já foi fundo de mar, que lá em Chapada você tem fósseis de animais marinhos. Chapada você tem cavernas, você tem mirantes, tem fósseis de dinossauro, tem rochas que foram formadas em desertos, rochas que guardam diamantes. Então tem muita coisa bonita em Chapada dos Guimarães, muita coisa interessante. Os geossítios são os lugares onde você consegue contar essa história. Então é aquele lugar onde você chega e você consegue contar um pedaço da história do planeta, da nossa região, naquele geossítio. Vou dar um exemplo, a Cidade de Pedra. Cidade de Pedra, em Chapada dos Guimarães, é um mirante belíssimo, muito bonito. E lá você pode simplesmente ver uma imagem bonita, tirar uma foto, colocar no Instagram, ou você pode entender que ali você está em cima de uma rocha que foi um grande deserto, que esse grande deserto se estendia desde aqui até Uruguai, Argentina, Paraguai, São Paulo. Mãe. Era um deserto como se fosse um Saara. Isso há 130, 150 milhões de anos atrás. E que a rocha desse deserto, ela é onde está guardado o aquífero do Guarani. Porque as rochas, o deserto, né, como o vento ele carrega os grãozinhos de areia, um grãozinho com o outro vai ficando igual o potinho de bolita, sabe? Que fica aquele monte de espaço no meio. E aí, ali é onde está a água do aquífero do Guarani. Então, justamente porque o vento seleciona tão bem os grãos, é o lugar onde... Então, os geossítios em Chapada, ele tem essa ideia de contar essa história geológica do nosso planeta e a história da nossa região. Eu prometi falar que eu condeno aqui essas PCHs, falar da água, da areia na água. Nós não temos tempo para isso. Eu lamento muito, não é? Porque esses assuntos aqui ligados ao Portão do Inferno, da Chapada dos Guimarães, tomaram conta. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu quero agradecer aqui ao professor. Eu admiro muito o seu trabalho, quero te falar isso, não é? O Caiubi Kuhn e outras oportunidades virão aqui na Opinião, eu tenho certeza, eu faço questão. Estamos marcando outras conversas aqui para a gente falar muito mais sobre geologia. Aqui foi uma aula de geografia, né? De geologia também. Obrigado. Esse espaço aqui continua a postos para bem informar. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Um abraço a todos os geólogos. São quantos geólogos no estado?
São Na federação? uns 300 aqui no estado. Na federação são mais de 12 mil. Vixe, Maria. Então tá, é isso. Lorenberg Alves. Até amanhã. O deputado federal José Medeiros. Ele é do PL. Vai estar conosco aqui amanhã às 19h30. Vamos conversar muito sobre política e outras questões ligadas ao estado de Mato Grosso, Congresso Nacional. Medeiros, amanhã aqui no programa Opinião. A todos os professores da UFMT, inclusive, né, a reitora que foi eleita agora, a todos, e ao pessoal também da Federação de Geólogos. Aquele abraço, obrigado, viu, pelo carinho de vocês. E contem sempre conosco para bem informar aqui. Opinião volta amanhã. Até lá, fica bem, fica com Deus também.